Olá a todos! Então, hoje a gente vai fazer a aula da introdução e com os termos indicativos de posição, tá? Quem vai me ajudar nessa aula é meu cachorro Euclides, tá? Vulgo Cride. E por que eu vou utilizar eles? Porque a gente vai ter a aula hoje de termos indicativos de posição. O que é isso? São termos anatômicos que indicam uma posição no animal. Então, se eu for pedir para vocês como que vocês falam para mim aonde vocês moram, vocês vão me dizer o nome da cidade, bairro, o número da casa e o nome da rua e assim por diante. Então vocês colocam termos que indicam aonde é a posição da casa ou apartamento onde vocês moram. Na anatomia veterinária e humana é a mesma situação. Então os anatomistas colocaram termos que indicavam posição no corpo do animal e deram nome para ossos e assim por diante, acidentes ósseos que a gente vai ver nesse semestre. Então essa introdução é justamente para a gente entender essas partes e onde é que a gente vai achar cada lugar ali do corpo dele. Para entender isso, eu vou precisar dele de um modelo anatômico, porque a gente precisa colocar ele na sua posição anatômica. Então, quando a gente fala de um humano na posição anatômica, como o humano é bípede, ele fica com as duas pernas apoiadas no chão, né? A coluna ereta e os braços apoiados lateral. Em animais, eles são quadrúpedes, então a posição anatômica do animal são, agora não, vou levantar, os 4 membros apoiados no chão, tá? Os 4 membros apoiados no chão, o olhar para frente. Então essa é a posição anatômica dos animais domésticos que a gente coloca. E a gente vai precisar fazer 2 planos, tá? De delimitação e um plano de secção. Vocês já vão entender e eu vou passar aqui para vocês. O plano de delimitação, ele vai ajudar vocês a depois colocar alguns termos importantes aqui na sua posição do animal. Então, o termo de delimitação é exatamente o nome que ele fala. Termo de delimitação são termos que delimitam o animal. Então, ali a gente tem termo de delimitação. É como se a gente estivesse colocando ele dentro de uma caixa. E essa caixa, igual a gente tem a caixa, ela tem os seus lados, tá? Deixa eu só pegar ele aqui e virar. Então, se eu fosse colocar ele dentro de uma caixa, a caixa teria a sua parte de cima, o teto, as suas partes laterais, fechando, a sua parte aqui na sua traseira, né, que é a cauda, e aqui a parte do crânio. Então, essas seriam planos de delimitação dentro de uma caixa. Por que isso? Porque agora eu vou dar nome a essas partes. Então, por exemplo, esse plano que a gente tem aqui, fechando a caixa, essa tampa, seria plano dorsal, tá? Já vamos explicar por quê, já vou entender o porquê. Então, isso aqui é plano dorsal. Aqui do ladinho, aqui na cauda, a gente vai ter uma parede, como se fosse plano caudal. Na frente, a gente vai ter o plano cranial. Nas laterais, a gente vai ter os planos laterais, lateral esquerdo do animal, então essa é a face esquerda dele, e essa é a face direita dele, tá? E aqui embaixo é como se fosse o plano ventral, então como se a caixa, o chão da caixa seria o plano ventral. Por que isso? Porque a partir de agora, eu vou falar uma coisa importante, que é, tudo que tiver voltado para cada plano vai ter o nome do plano. Então, por exemplo, toda essa parte aqui, ó, do Euclides, todos os ossos que estão aqui, eles são chamados de face dorsal. Todas essas partes que estão aqui do osso são chamadas de face lateral esquerda. Aqui na frente de cranial, aqui atrás de caudal. Então, eu vou pegar, por exemplo, o osso. Esse osso aqui é a escápula. Vocês vão conhecer ele ainda, mas ele é um osso do ombro, tá? E ele tá posicionado, se vocês tiverem animal aí em casa, vocês vão conseguir identificar a escápula dele aqui, ó. Então, essa escápula tá direcionada exatamente aqui, tá? Então, essa escápula, ela fica o quê? Lateral ao corpo dele. Então, ela tá nessa posição aqui, lateral, tá? Porque o ombro dele tá aqui, o braço tá aqui e o antebraço dele tá aqui. Essa escápula aqui, ela tá bem na posição anatômica. Ela está voltada para esse plano. Então, essa face seria a face lateral esquerda da escápula. Então, a gente fala que é a face lateral. Essa borda ou margem que está aqui em cima
é o bordo ou margem dorsal, porque ele está voltado para esse plano dorsal. Esse bordo ou margem que está nessa ponta aqui, ele está voltado para essa face. Essa face seria o quê? Cranial. Então, esse é o bordo ou margem cranial. E essa face, esse bordo ou margem está voltado para esse plano. Por isso que a gente chama de bordo ou margem caudal. E essa face aqui embaixo, ela está voltado para cá, para esse plano, para o chão. Então, essa face aqui, ela é a face ventral, tá? Então, por isso que todos os ossos que a gente vê no corpo do animal e estruturas anatômicas, a gente sempre vai fazer isso. Vou dar mais um exemplo. Vou pegar esse osso aqui, que seria também de um cão, só que de um cão muito maior, com uma perna muito maior. Esse osso aqui é do húmero, tá? Ele vem logo depois, ele vem nessa posição aqui, ó, do braço, tá? Aqui tá o cotovelo do Euclides, e aqui tá o braço dele, aqui tá a escápula, onde eu mostrei pra vocês. Esse osso viria assim, ó, exatamente. Então, nós teríamos o quê? Só que, claro, pequenininho dele, né? Esse osso aqui estaria nessa posição. Ele não é assim, não é assim, não é assim. Ele é nessa posição. Então, só que esse osso aqui é o direito, tá? Esse é o número direito de um cão. Então, deixa eu virar ele para vocês entenderem. Só para posicionar, porque eu não tenho número esquerdo, então o Euclides pode sentar, mas você já relaxa. Então, esse osso aqui, ó, tô posicionando ele. Ele seria aqui do braço, tá? Ele está bem na posição anatômica, ele não é assim, não é assim, ele é assim, ó, tá? Então, esse osso do braço, ele tem as suas faces, conforme eu expliquei para vocês. Então, vamos lá. Vamos aplicar esse osso aqui nessa face, ele está voltada para esse plano. Então, seria face lateral. Essa face do osso está voltado para esse plano aqui. Então, seria face caudal, tá? E essa face que está voltado para esse plano seria a face cranial, porque ela está voltada para a face cranial, tá? Aqui, aí a gente tem outra importante informação. Se eu fosse falar para vocês, né, essa face aqui, vocês iriam me falar que essa face do osso é a face lateral esquerda, no caso do Euclides, que esse aqui é o lado esquerdo dele. Porém, a gente vai entrar agora com o plano de secção. O que seria plano de secção? Plano de secção é quando a gente secciona, a gente corta o animal, tá? Não é que eu vou pedir para vocês cortarem o animal de vocês aí em casa. Mas planos de secção são quando a gente pega na literatura, por exemplo, e a gente vê lá corte transversal da região abdominal, corte transversal da região do tórax ou corte transversal do coração. Então, quando a gente vê a literatura, a gente percebe que tem esses nomes embaixo das figuras, tá? Então, agora a gente vai colocar mais um plano, que é esse que eu tô falando para vocês. Eu passei o plano de delimitação, que são aqueles planos dorsal, ventral, lateral, direita e esquerda, cranial e caudal, e agora vocês têm que ter 3 planos de secção. O que seriam os planos de secção? Para daí vocês entenderem que face seria essa, tá? Por isso que eu tô explicando agora. Plano de secção é como se eu fosse cortar esse animal em 3 partes. Primeiro, bem no meio aqui, que seria o plano mediano. Então, quando eu corto nessa face aqui, eu tenho o plano direito e um plano esquerdo que vai sair daqui. Então, esse plano aqui é o plano mediano. Tudo que vocês lerem na literatura, que tá assim, corte mediano, plano sagital, são cortes do animal nesse sentido assim, que a imagem vai estar mostrando, ou do órgão, ou de qualquer estrutura anatômica. Outro plano de secção que eu tenho é o corte transversal, é quando eu corto nessa posição aqui, transverso, igual rua transversal. Paralelas são uma ao lado da outra, transversal ela corta uma outra. O plano transversal é o mesmo sentido. Eu corto em sentido transversal, vai sair uma parte cranial e uma parte caudal. Então, sempre que vocês olharem lá na literatura, e eu peço para que vocês façam isso, peguem o livro de anatomia ou histologia ou qualquer livro que tenha imagens relacionadas à anatomia, embaixo na legenda vai estar lá, corte transversal, por exemplo, do coração. Então, significa que cortou o coração nesse sentido. Ou corte transversal, por exemplo, do osso do braço, vai estar nesse corte assim. Tá? Corte do tórax, vai ter corte assim.
E o último corte, que é o corte desculpa, que é plano de secção, é o corte dorsal. O corte dorsal, levanta um pouquinho, é o corte que eu faço isso aqui, ó, nessa posição. Então, eu corto como se fosse essa linha aqui, sai uma parte dorsal e uma parte ventral. Ok? Então, por que isso? Agora vamos voltar lá para vocês entenderem. Quando eu tenho o osso, que é esse aqui que é o húmero, tá? Ou quando eu tenho a escápula, que é essa aqui que eu mostrei para vocês, vou posicionar ela novamente. Então, a escápula, ela é posicionada assim, ó. Essa escápula é a escápula esquerda, tá? Ela tá nessa posição. Então, essa escápula, essa face aqui, como vocês já viram, tá voltado para cá. Então, essa face do osso é a face lateral, tá? Essa face, ela tá voltada para baixo aqui. Então, ela é a face ventral. Esse bordo ou margem, porque não é uma face, igual um caderno. O caderno tem a face, o livro tem a face e tem os bordos do livro e os bordos do caderno. O osso é a mesma coisa. Esse osso, por exemplo, ele tem bordos aqui, ó, como se fosse um triângulo. Então, ele tem os seus bordos e as suas faces. É a mesma situação, por isso que eu tô mudando quando eu falo aqui, tá? Então, olha lá. Aqui eu tenho bordo ou margem, deixa eu virar. Bordo ou margem cranial, porque ele tá voltado pro plano cranial dele. Bordo ou margem dorsal, porque tá apontando pro bordo dorsal. Aqui, bordo ou margem caudal, porque a cauda dele tá aqui. E nesse sentido aqui, que eu, no início da aula que eu conversei com vocês, ele seria face lateral direita. Porém, como eu apresentei o plano de secção para vocês que tem o plano mediano, essa face aqui da escápula é a face medial, tá? Então, aqui a gente tem a face medial da escápula e aqui a face lateral da escápula. Então, toda essa parte aqui, ó, do osso e do corpo que tá voltado para esse plano mediano é chamado de medial. Vou dar o exemplo do húmero para vocês entenderem também. Esse húmero aqui é o húmero direito. Direito e esquerdo, depois eu vou ensinar a vocês como é que a gente vê lá na parte prática. Então, vai demorar um pouquinho. Vou deixar ele deitadinho aqui, mas eu vou explicando para vocês, tá? Porque eu preciso da posição anatômica do corpo dele. Então, esse aqui é o osso húmero, é o osso do braço. Se fosse comparar nós, seria o osso do braço aqui, tá? Antebraço é esse aqui, que é radiúna. Braço é esse aqui. E a escápula que estaria aqui nessa conexão, tá? Vou colocar ele na posição anatômica aqui desse animal. Então, olha lá. Ele tá, essa face aqui é a face que está voltada para esse plano. Então, essa aqui seria a face cranial. Essa face aqui está voltada para esse plano imaginário. É a face lateral. Essa face aqui do húmero, está voltado para esse plano. Então, é a face caudal. E essa face aqui, ela está voltada para o plano mediano. Então, essa face aqui, ela é a face medial, tá? Então, essa é o primeiro termos indicativos de posição que vocês têm que ter no animal. Isso a gente vai treinar lá na aula prática, mas já é uma introdução para vocês entenderem. Outro termo indicativo de posição que é bem importante para membros, o que são membros? Membros torácicos e membros pélvicos, ou seja, toda a parte do braço dele, braço, ombro, braço, antebraço, mão, osso do coxal, osso do fêmur, que é a coxa, canela, pé e os dedos do pé. Então, membros torácicos e membros pélvicos que estão presos a esse tronco dele, que o tronco dele é bem desenvolvido aqui, porque ele come bastante, tá? Então, esses membros a gente utiliza o seguinte termo, proximal e distal. Então, eu vou utilizar esse osso aqui para explicar para vocês. Esse osso fica aqui no braço, tá? Então, esse osso fica aqui no braço. Essa parte do osso, como ela fica mais próxima do tronco dele, eu chamo de proximal. Então, essa extremidade é a extremidade proximal. E essa extremidade que fica mais próxima do cotovelo dele aqui, ó, é a extremidade distal. Então, sempre que a gente tem um osso desse membro torácico ou do membro pélvico, sempre que a gente tem um osso do membro torácico ou membro pélvico, a gente sempre fala extremidade proximal e extremidade distal. Então, por exemplo, esse aqui é o cotovelo dele, igual o nosso cotovelo,
tá? O cotovelo dele tá aqui. Então, essa parte do cotovelo é proximal e essa parte desse osso é distal. Essa parte do dedo aqui, ó, aqui ele tem o dedo. Essa parte do dedo é proximal, porque tá mais próximo dessa região aqui. E essa parte final do dedo onde tem a unha é distal. E assim a gente vai em todo o corpo. Por exemplo, aqui, ó, que tá o joelho dele, igual o joelho de vocês que tem a patela. Essa parte do joelho, né, é a parte distal do fêmur. E essa parte é a parte proximal do fêmur. Da canela, essa parte proximal, que está mais próximo, e essa parte distal. E assim por diante a gente faz nessa mesma sequência, tá? Outra informação que eu vou passar para vocês, e última, é com relação a ossos longos. Os ossos longos, que são esses onde o comprimento é maior que largura e espessura, a gente tem as duas extremidades, essas duas extremidades aqui, ó, proximal e distal, a gente chama de epífise. Epífise proximal e epífise distal. Então, todo osso longo a gente vai usar esse termo e na literatura também está esse termo. Epífise proximal, epífise distal. Essa estrutura inteira a gente chama de corpo ou diáfise. Corpo ou diáfise, tá? E entre a epífise, o corpo e a diáfise, tanto nessa região aqui como nessa região aqui, a gente tem chamado uma área de metáfise. Essa área de metáfise, é exatamente onde existe uma cartilagem, onde o animal cresce no seu tamanho, na sua parte longitudinal. Então, o proprietário sempre pede, quanto que aquele animal vai crescer? Vai crescer mais, vai ficar maior? Então, essa região aqui, quando a gente faz o raio-x de um animal que ainda está em fase de crescimento, não tem osso fechado. Esse osso aqui, ó, já é um osso de um animal adulto, já cresceu tudo que tinha para crescer. Se a gente pegar um osso onde o animal não cresceu ainda, nessa epífise aqui, ó, a gente tem cartilagem. Tanto é que no raio-x, a gente tem cartilagem nessa região e a gente não consegue ver uma estrutura contínua, a gente vê uma linha epifisial que a gente chama. Ok?